pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou contar um pouco da minha história. Galera, é o seguinte, eu sou de uma grande família, descendente de italianos e portugueses, uma família de 12 irmãos. Eu sou o nono dessa família e nós fomos criados na roça, no campo. E desde 9 anos de idade eu já tive que acompanhar os meus irmãos no trabalho da roça. Então, na época, na década de 70, uma época muito difícil, na roça estava muito difícil. Então não tinha fartura das coisas, a gente tinha vontade de comer as coisas, comer tudo, e não tinha. Era 12 irmãos, mais meus pais e minhas mães 14, mais 2 peão que trabalhava na roça, 16 pessoas, então passava a necessidade de tudo. E conforme fomos crescendo, os meus irmãos mais velhos, eles foram se mudando para a cidade, pegando um trabalho na cidade, e acabaram, alguns deles, trabalhando numa empresa que chamava Rede Ferroviária Federal, uma empresa do governo, e trabalhava com trem, maquinista de trem. E o meu sonho era ser maquinista de trem. E quando chegou a minha idade de 18 anos, eu fui fazer concurso na Rede Ferroviária, acabei não conseguindo o emprego, e estava numa fase muito difícil na década de 80, e não tinha emprego. Como nós morávamos no sítio, a gente estudou muito pouco, então eu fui trabalhar como servente de pedreiro em construção civil aqui na cidade de Maringá. E depois eu não gostei muito da área da construção civil, e ainda mais porque eu era servente de pedreiro, e aí eu fui trabalhar com um amigo meu em um bar. E aí do bar eu acabei trabalhando muito tempo no bar e acabei até comprando um bar. E naquele momento, quando eu trabalhava no bar, eu falei, meu Deus, eu preciso de fazer alguma coisa, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho nenhuma profissão, não tenho uma profissão assim que rende grana, fico trabalhando em bar. Aí eu tive uma ideia assim, eu vou ser vendedor. Então eu brinco que eu virei um vendedor Jaque, Já que não é médico, já que não é advogado, já que não estudou, já que não tem um bom trabalho, aí você vai por quê? Para a área da venda. A área da venda, a primeira coisa que eu gostei como vendedor é que você não tem horário. Você não é obrigado a estar 7 horas ou 8 que seja no local de trabalho. Você faz o seu horário. E isso, eu nunca gostei de acordar cedo, nunca gostei de acordar 6, 7 horas da manhã. Eu gostava de trabalhar depois das 9 horas. E isso já me fez bem, falei, poxa, tá legal, E a segunda coisa é que é trabalhar por metas, ou seja, você ganha comissão. Se você vende, você ganha. Só que no começo você não tem um bom produto, às vezes, um bom segmento, uma boa empresa, porque você está começando, não tem boa experiência. E aí a gente fica patinando no mesmo lugar. E nessa rotina aí de trabalhar com vendas, as pessoas que me cercavam, como meus parentes, às vezes meus irmãos, falavam, poxa, pega um emprego, cara, pega um emprego fixo, vai trabalhar num trabalho que você tem um salário no final do mês. E às vezes eu até voltava a tentar um emprego fixo, mas não me adaptei mais, não me deu certo, um salário baixo, cheio de regras, cheio de horários e tal, e eu voltava para venda. E essa ladainha foi durante 6 anos, até que eu conheci aqui em Maringá, através da minha namorada, que é a minha esposa hoje, a Cirlei, um trabalho que estava sendo iniciado na época com umas autoclaves, umas panelas que cozinham no vapor, e era vendido na casa das pessoas, no sistema ABC de vendas. E eu falei, poxa, eu vou entrar nesse negócio, Tive bastante dificuldades, por quê? Porque tinha que cozinhar, e eu não sabia cozinhar, e as primeiras vezes queimaram tudo, eu passei vergonha. E também eu não tinha amigos com dinheiro para comprar o produto. Então eu comecei assim, pedir para algum amigo meu, indicar um amigo dele, ou seja, pegar amigo emprestado do amigo, para ver se conseguia fazer o trabalho. Foi assim um sofrimento muito grande, porque não virava. Eu trabalhei em um período de menos de 1 ano. Eu trabalhei em Curitiba uma semana, não deu certo. Trabalhei em Osasco, um período de uns 15 dias, também não deu certo. Trabalhei numa cidade chamada Extrema, Minas Gerais, também não deu certo. Fui lá para Jequié, na Bahia, fiquei 40 dias.
Bom, depois disso fui para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro fui parar em Vitória, no Espírito Santo, no ano de 1991. E quando eu estava lá em Vitória, Deus abençoou. Parece que de tanto eu sofrer, a gente começa a pegar um pouco mais o jeito, as coisas começaram a fluir diferente, né? Conheci uma pessoa bacana, que é nós chamamos ele de irmão Eloy, que foi o meu primeiro monitor, né? Porque a gente trabalhava sempre sem monitor. E ele indicou os amigos dele, e através dos amigos dele eu comecei a pegar a indicação dos próprios clientes e fazer um trabalho ligando, marcando visita e tal. E nesse período surgiu a oportunidade de trabalhar com os colchões magnéticos, né? Então eu comecei a vender os colchões magnéticos, não tinha técnica, trabalhava visitando aqueles clientes que já tinham comprado as autoclaves. Deus abençoou, vendi lá no período bem curto umas 20 peças, voltei para Maringá, fiz o meu casamento, casei no dia 6 de março de 1992 e as portas se fecharam aqui para mim. Não virou, não consegui desenvolver o trabalho, travou. Aí eu falei para a Cirlei assim: amor, eu vou ter que voltar para Vitória. Deixei ela na casa do pai dela, peguei um ônibus aqui em Maringá, fui para o Espírito Santo, me organizei, comecei a fazer novas visitas, comecei a reativar o trabalho lá. Então começou a acontecer de novo, eu aluguei um apartamento, vim, busquei a Cirlei, minha esposa, e fui para o Espírito Santo para ficar 3 meses. A primeira pegada, nós íamos ficar 3 meses, mudamos para um apartamento mobiliado próximo à praia de Itapuã. Só que o que acontecia? Eu trabalhava quando acabava o dinheiro. Quando eu tinha cheque, dinheiro, eu ia para a praia, eu ficava de boa, na lagoa, tranquilo, não estava se preocupando. Então, acabava o cheque, acabava o dinheiro, eu ia trabalhar. Aí trabalhava, vendia, daí ficava de boa novamente. O que aconteceu? Terminou o ano de 1992, eu pensei, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Trabalhando, não estou mudando de vida. Falei, Cirlei, vamos mudar de perto da praia, que essa praia está me atrapalhando. Aí nós mudamos para uma cidade chamada Cariacica, que está mais ou menos uns 15 quilômetros ali da praia, mas não era a praia, o problema estava na minha mente. Eu continuei só vendendo, trabalhando quando precisava, pagava o aluguel, pagava as contas, tudo certinho, de boa, estava tranquilo. E a minha vida não mudou, mantinha um carro velho, não sobrava dinheiro, mas estava tudo bem, estava feliz, as contas estavam pagas e tudo bem. No ano de 1994, me avisaram que teria um treinamento, um curso em Campinas. E eu peguei e vim para Campinas. E era um treinamento de 3 dias, aquele treinamento que tem bastante dinâmica e tal. E uma das dinâmicas era você escrever as metas, o estabelecimento de metas. Eu nunca tinha participado de um treinamento. Então o que aconteceu? Eu falei, tá bom, é para escrever tudo que você quer, direcionado e tal. E eu tinha o desejo e a necessidade de ter uma caminhonete. Na época, no ano de 1994, as 2 caminhonetes melhores existentes no Brasil era a Ford F1000 e a Chevrolet D20. Eu gostava da Chevrolet por conta daquela roda grande, por conta do estilo, né? Falei, puxa vida, uma D20 seria top. Vou escrever esse negócio. Escrevi que eu compraria uma caminhonete D20 em 1 ano. E aí fiz uma meta para 10 anos. 1 ano, 2 anos eu vou acontecer isso, vou ter essa casa, depois eu vou fazer viagens para o exterior, vou ter casa na praia, vou ter chácara, vou ter fazenda. E defini o meu plano de 10 anos, né? E voltei para o Espírito Santo com aquilo na cabeça. E chegando lá, fui ver o preço da caminhonete. Eu quase caí duro. Por quê? Porque na época era tudo dolarizado. Uma inflação muito grande no Brasil, então a gente baseava os preços em dólares. E o meu carro, ele era financiado pelo Banco de Mercantil de São Paulo, e os direitos eu já sabia o valor, que valia mais ou menos 5 mil dólares. E eu fui ver a caminhonete, era 40 mil dólares. Falei, meu Deus, em 26 anos da minha vida, eu consegui apenas 5 mil dólares. E como é que eu vou conseguir em 1 ano 40 mil dólares? Aí eu pedi para o vendedor se ele tinha um folder para me arrumar, ele me arrumou. Peguei aquele folder, colei na porta do armário, onde eu pegava minhas camisas. E assim que eu coloquei o durex, era uma manhã, lá para umas 9 da madrugada, minha esposa lá fazendo o almoço, falei, Cirlei, vem cá um pouquinho.
dá uma olhada, o que é isso aqui? Ela falou, é um folder com uma caminhonete. Eu falei, não, essa não é um folder, essa é a minha caminhonete. Só que acontece o seguinte, eu vou comprar. Só que para eu comprar essa caminhonete, eu já fiz as contas. Eu preciso de vender um colchão por dia. Se eu não vender um colchão por dia, eu não consigo essa grana em um ano. Mas para mim vender um colchão por dia, eu tenho que sair de casa. Por quê? Eu gostava muito de ficar em casa, eu gostava de ficar à tarde ali com ela, ou assistir televisão, enrolar, o tempo passar. E eu descobri que isso não ia deixar eu atingir a minha meta. E aí combinei com ela, falou, ó, vou fazer assim, eu não vou almoçar em casa e não vou jantar em casa. Porque se eu venho para almoçar, eu acabo me enrolando. E aí eu saía atrás de novas visitas, buscar clientes, revisita, com o intuito de vender um aparelho por dia, um colchão por dia. E as coisas começaram a acontecer, e realmente começou a acontecer isso. E eu comecei a vender 5, 6 peças por semana. Eu saía de manhã, lá pelas 9, 10 horas da manhã, e só voltava 10, 11, meia-noite, né? E geralmente voltava com venda. Algum dia não vendia, como isso é normal, mas geralmente voltava com venda. E isso me deu muita força, me deu muito poder, porque eu comecei a enxergar e comecei a sentir que eu ia atingir meu objetivo. E isso eu fiquei muito forte, mudei minha postura, minha maneira de falar, minha maneira de andar. E o meu vizinho notou isso, notou. Oséias, ele falou, Daniel, o que você trabalha? Eu estou vendo você chegando assim, assobiando, e todo feliz e tal. E eu falei, então eu vou fazer assim, eu posso ir lá na sua casa para contar do meu trabalho? Pode. Aí fui lá, fiz uma explicação para ele e para a esposa dele, e ele já gostou do trabalho, já comprou o produto e já entrou no negócio, e passou, já começou a trabalhar, já desenvolver, daqui a pouco já trouxe o irmão dele, começou trazendo pessoas. Resumindo a história, em 1994 eu comecei a vender, que eu coloquei a meta de vender 20 aparelhos, 20 peças, 20 colchões por mês. E aí, junto com o Oséias, com o Delmarques e com as pessoas que vieram, nós estávamos já em 5 pessoas trabalhando, nós já terminamos o ano vendendo 60, 70 peças por mês. A minha meta, que era um ano para mim atingir, eu atingi em 6 meses, dia 3 de janeiro de 1995, eu fui lá na agência e comprei uma caminhonete 0 km, equipei, deixei do jeito que eu gostava. E aí eu acreditei, falei para minha esposa, falei, Sir, agora eu acredito que dá para ficar rico. Porque se eu conseguir atingir isso em 6 meses, eu consigo tudo. E com essa força de lá de 1994, eu venho sempre falando, eu venho sempre contando dos meus treinamentos, e eu venho sempre renovando essas energias e sabendo que nós não temos limite. E a partir daí eu fui simplesmente atingindo as outras metas, como ter a minha própria casa, né? Comprei uma casa, depois reformei ela do jeito que eu gostava na época, deixei joia, maravilhosa, super confortável. Comprei fazenda, comprei chácara, fiz uma casa na praia, fiz viagem para o exterior, comecei a conhecer países, Oriente Médio, Europa, né? E tudo isso aconteceu até que chegou 2000. No ano 2000 foi quando a Nippon Flex estava sendo montada pelo Sr. Valdenir Gonçalves de Sales. E eu, como muitos já sabem, fiz parte da sociedade inicialmente como investidor, durante 2 anos, continuando o trabalho no campo. Por quê? Porque eu sei que é no campo que está a margem de lucro maior. Quando você faz uma venda de um ARS, você sabe que você tem um lucro. O seu custo é baixo. Você não precisa ter um ponto montado. Você tem isso na sua casa, a sua empresa é na sua casa. Você tem baixo custo e alto ganho. E aí eu continuei ainda durante 2 anos como distribuidor. E aí eu tive que vir realmente assumir uma parte na Nippon Flex, ajudar o Valdenir, o Gentil, a cuidar da Nippon Flex. Aí foi um novo desafio, foi matar um leão por dia. Foi um desafio porque daí nós tínhamos uma estrutura de funcionários, de aluguel, matéria-prima para comprar, um punhado de coisa para resolver. Então já era um custo muito alto. Então nós tínhamos que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Então todo mundo trabalhando, o Denir cuidando aqui, o Jefferson lá,
Tanaka de outra parte, o Gentil ali e tal. E nós fomos e orando a Deus, e Deus abençoando. Também não foi fácil, também foi uma luta. E chegamos onde chegamos. Chegamos na Nippon Flex, assim como eu cheguei lá no campo. Então por que eu quis contar essa história? Quero contar essa história para você ver que é possível para você. Não importa aonde você está, importa aonde você quer chegar. Porque você já tem o ramo de atividade, você já tem o segmento. Hoje nós temos, por exemplo, a Nippon Flex com as linhas de ARS, os travesseiros, os produtos para dormir. E do grupo mesmo nós temos a Energy com uma linha de acessórios maravilhosa, que você pode trabalhar, por exemplo, você pode trabalhar na linha da água, que é uma linha que está crescendo muito, que é uma linha que dá uma diferença muito grande na saúde das pessoas. Você pode trabalhar na linha de qualquer acessório, pode vender os braceletes, pode vender as palmilhas, chinelo, calcinha, cueca. Ou seja, você tem como fazer qualquer tipo de trabalho, diversificar o seu trabalho. Na época era só o colchão, nós tínhamos que vender um RS, era um RS ou um RS, não tinha outro produto. Hoje você tem muitas opções. Então, qual que é a síntese disso tudo? O que muda é a sua cabeça. Eu tinha o produto, eu sabia vender o produto, mas na minha cabeça eu trabalhava só o suficiente para pagar as contas e estava tudo muito bem. A partir da hora que a minha mente abriu e eu descobri que eu podia sim atingir novos patamares, podia sim comprar um carro zero, podia ser ter uma casa maravilhosa, e eu comecei a trabalhar com esse foco, fazendo uma conta, sabendo o que eu precisava de vender para atingir isso, começou a acontecer essas coisas na minha vida. Então, por que não você também faça seus planos, traça suas metas, descubra quanto você precisa vender, quanto você precisa de economizar, quanto você precisa de guardar para você ter o seu futuro, para você atingir as suas metas. Espero que possa ser de alguma utilidade essa história, espero que vocês possam se espelhar e vocês possam atingir novos objetivos, novos patamares. Deus abençoe a todos, um beijo no coração.